Preso sob acusação de mentir durante o depoimento à CPI da pandemia, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, é solto depois de pagar uma fiança de R$ 1.100. Ele foi liberado pela Polícia Legislativa ontem à noite. A prisão de Roberto Dias havia sido decretada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, após a divulgação de um áudio extraído do celular do policial militar Luiz Paulo Dominguete. A gente acompanha esse momento aqui na nossa live. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph. E tem coisas que não dá para admitir. Só uma última questão, presidente. Não, os áudios que nós temos do Dominguete são claros. Eu perguntei para ele. Eu quero pedir para Vossa Excelência colocar os áudios. Perfeito. É isso que eu quero pedir, eu peço a Vossa Excelência. Não. Senhor Roberto Ferreira Mas Pires. independe agora, porque ele vai sempre arranjar uma desculpa. Tem algum áudio meu? Não. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, eu dei todas as ações. Vossa Senhoria não quis dizer na CPI por que foi tirado, por que tentaram tirar o senhor a primeira vez, por que trocaram 2 assessores diretos seus. O senhor sempre se escusando de responder. Aqui o senhor fez um juramento. Então eu estou pedindo, chame a Polícia do Senado, o senhor está detido pela presidência do Senado, pela presidência da CPI. O papel da advogada foi muito curioso, né? Ela era praticamente uma figura decorativa ali, estava pensando na morte da Bezerra, vendo a hora passar, ninguém nem tinha ouvido a voz da advogada, devia estar lá conferindo no celular o resultado do jogo da Inglaterra. De repente ela pula, parecia que tinha uma mola na cadeira da advogada, ela pula, se joga ali tentando evitar a voz de prisão. Pô, poderia acontecer, né? Já aconteceu outras vezes. Nessa CPI mesmo, quando o Renan Calheiros foi lá e deu uma voz de prisão ao Fábio Van Garten. Foi o Van Garten, né? Foi. Mas aí o Omar Aziz... O Omar Aziz deu uma contemporizada, veja bem. Ninguém pode acusar o Aziz de ser um cara que age movido pelo impulso. Pelo contrário, ele tem sido bastante contemporizador e já havia avisado que não pretendia dar voz de prisão a ninguém nessa CPI. Aparentemente acabou a paciência, aliás, esse termo foi usado por ele, né? Acabou a paciência dos senadores com tantas mentiras que foram contadas na CPI. Pelo Roberto Dias, por Weingarten, por Pazuello e por outros depoentes. Ah, mas por que os outros não receberam voz de prisão? É uma pergunta justa. A corda acabou estourando em algum momento e tinha que estourar para alguém. E foi para o Roberto Dias. A gente vai discutir a utilidade ou não de uma voz de prisão, né? Ok, sublinha ali a autoridade da casa a respeito de depoentes que venham contar mentiras, podem... Ou, eventualmente outros depoentes podem se sentir intimidados, né, a dizer a verdade, que é aquilo que a gente espera de quem está sob julgamento, sob juramento. Mas o depoimento acabou ali, né? A gente não teve mais a chance de arrancar nenhum novo dado de Roberto Dias. A gente não sabe o que ele falou à Polícia Legislativa, porque ele prestou um novo depoimento enquanto estava detido. Sim. A gente não sabe agora como é que ficou ali. A fiança foi paga, ele já está em casa. A consequência prática foi positiva para a CPI? Estou curioso para ouvir daqui a pouquinho o Rodrigo Orengo e a Dora Kramer. Bom, nesse áudio, o PM, que se diz vendedor da Davat Medical Supply, conversa com uma pessoa identificada como Rafael. Ele em nenhum momento troca mensagens com o próprio Roberto Dias, mas ele sugere, nessa conversa com o tal Rafael, já ter um encontro marcado com Dias. A mensagem teria sido enviada no dia 23 de fevereiro, ou seja, 2 dias antes daquela reunião, daquele encontro que Dias sustenta ter sido fortuito, numa praça de alimentação num shopping de Brasília, a qual, segundo Dominguete, o ex-diretor teria pedido $1 de propina por dose na negociação de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Rafael, tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Nós estamos na fase burocrática. E em off, só você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? Caiu no colo do Dias e a gente já se falou, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Estou em Brasília até agora, entra e sai de reunião no Ministério
E nós estamos tentando tirar do OPAS para ir para o Dias Direto, tá? Mas tem os dois caminhos, OPAS e o Ministério Direto. Mas eu te atualizo hoje mais à noite. Mas essa conversa que eu estou tendo contigo é em off. Se você quiser, eu gravo um outro áudio geral, tá bom? Off é um termo que a gente usa em redações para se referir àquilo que não é divulgado. São conversas que não são impressas e não são levadas ao microfone, pelo menos não com o nome de quem disse a frase. A mensagem, obviamente, desmoraliza a versão de Roberto Dias de que o encontro no shopping teria sido casual. Nem faria sentido, né, Lembrão? A não ser que o Roberto Dias... no shopping, tomando um shopping, chega alguém e diz, olha, eu tenho 400 milhões de doses da AstraZeneca, dá pra imunizar o Brasil inteiro e ainda sobra um pouquinho. Acompanhado de um coronel que já não estava mais no Ministério da Saúde, um sujeito a que o próprio Roberto Dias se referiu como um picareta, chega lá oferecendo 400 milhões de doses, que são doses que a AstraZeneca nem tem disponível para oferecer a um único país. Nada para em pé. E a única possibilidade desse encontro ter acontecido sem o conhecimento do Roberto Dias é que ele tenha sido vítima de uma emboscada, né? Que o amigo dele tenha o convidado para um chopp já sabendo que o Coronel Blanco ia aparecer com o Dominguete, que o próprio coronel tenha combinado isso com um amigo do Dias. Isso faz tão pouco sentido, até porque no dia seguinte o Dominguete foi convidado para uma reunião lá no Ministério da Saúde. Tem com um e-mail, né, dizendo, olha, conforme, combinamos, é isso. Né? Para em pé uma versão dessa, você tá tomando um chopp com um amigo numa quinta-feira à noite, aí aparece um sujeito, né, do qual você nunca ouviu falar, oferecendo 400 milhões de doses de vacina, e no meio de uma pandemia, quando você imagina que os corredores do Ministério devam estar cheios de gente, aquele corre-corre, gente trabalhando para lá e para cá, despacha, no dia seguinte, um homem que tem um cargo importante, diretor de diretoria de logística, consegue encaixar na sua agenda esse sujeito que apareceu do nada. O Roberto Dias usou muito a expressão, para mim o Dominguete nasceu ali, né? Dizendo, portanto, que nunca tinha ouvido falar nesse cara. Esses áudios sugerem o contrário. Mostram que o Dominguete já tinha nascido, já tinha sido amamentado, já estava dando seus primeiros passinhos, inclusive dentro do Ministério da Saúde. Eis aí a mentira flagrante que levou Roberto Dias à prisão ontem. Ou a receber uma voz de prisão, né? Não chegou aí para uma... Ele foi para a prisão do Legislativo ali na própria casa. Antes, no encontro, como a gente já disse aqui, o Dias afirmava que essa reunião tinha sido acidental, que ele não sabia que o Luiz Paulo Dominguete apareceria. Eu tenho uma agenda com um amigo para tomar um chopp no restaurante. Esse é uma agenda minha. A outra, que incidentalmente se apresenta após, eu não tenho nenhuma administração nem informação sobre ela. E não sabe como foi marcado o encontro? O meu? Este encontro, estou referindo a minha agenda com o meu amigo para tomar um chopp foi marcada por telefone entre nós. Eu não combinei encontro com outras pessoas além desta. Agora, muito possivelmente o Coronel Blanco sabia que eu estava neste restaurante por alguma mensagem ou por algum telefonema. Toda cidade tem a sua figura conhecida que aborda as pessoas em botecos, né? Em São Paulo tem aquele sujeito que... Eu tenho medo desse cara porque ele é chato demais, meu Deus do céu. Ele chega e fala assim, gosta de poesia, jovem? Ai, sim, isso. Ele tá vendendo os livrinhos dele, aí você não tem o que falar, porque se você falar não, ele vai falar, mas dessa você vai gostar. E se você falar sim, você tá ferrado, né? Tem o cara que vende o calhambeque feito com latinha. Em Porto Alegre é incenso. Incenso. É alguém com sotaque hispânico que vende os incensos na Cidade Baixa de Porto Alegre. Sempre tem esses caras. Mas cara oferecendo 400 milhões de doses de vacina é a primeira vez que eu vejo. Essa é inédita. Depois do encontro, uma reunião oficial foi realizada no Ministério da Saúde e Roberto Dias disse que só cabia a ele verificar ou não a existência das doses. Quando chega para mim a possibilidade de ter 400 milhões de doses prontas, a minha ação foi só checar se elas existiam. E isso está formalizado por e-mail. Se houvesse algum tipo de intenção, senhor Roberto, não seria formalizado. Bom, ainda durante o depoimento à CPI, Roberto Dias chamou Luiz Paulo Dominguete de picareta. Acerca da alegação do senhor Dominguete, nunca houve nenhum pedido meu a este senhor. O mesmo já reconheceu à CPI que nunca antes daquela data
havia estado comigo. Estou sendo acusado sem provas por 2 cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. Nobre deputado federal Luiz Miranda, conforme notícias relatam, possui um currículo controverso que me abstenho de citar e é de domínio público. Sobre a negociação da vacina indiana Covaxin, o ex-diretor de logística negou qualquer tipo de pressão sobre o irmão do deputado Luiz Miranda, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais. Me cabendo no âmbito das vacinas Covid-19, atos ordinários para a consecução do processo administrativo e medidas operacionais de logística. Friso, nunca houve pressão minha sobre o funcionário, muito menos aquela mensagem retrata tal fato. Roberto Dias afirmou ainda que não cabia a ele negociar vacinas, mas sim ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. No âmbito de vacinas Covid-19, como todas as tratativas, apresentação de proposta e negociação era feito na SE, esse processo, na Secretaria Executiva, esse processo ele chegava para o meu departamento já instruído. Então é isso que nós queremos saber, é que foi dito que pelo Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, que o DELOG tinha feito um levantamento de preços de vacina. Isso não aconteceu. Talvez esse equívoco se deva que em outros insumos isso aconteceria. No âmbito da Covid-19, todas essas tratativas foram feitas exclusivamente na Secretaria Executiva. E aí, Megali, só esse ponto aqui eu acho que é importante a gente chamar a atenção para o ouvinte. Essa tentativa de colocar sobre os ombros de Elcio Franco, né, a responsabilidade de envolvê-lo ali, tem a ver com uma disputa interna dentro do Ministério da Saúde, entre um grupo que aparentemente por um período ali dominou a questão das licitações, né, das compras no Ministério, e outro que estava chegando ali para disputar. Acredito que agora a CPI deve se debruçar sobre isso, sobre essa disputa interna de quem ali dentro dominava vendas, licitações no Ministério da Saúde. Não é gratuito esse envolvimento do Elcio Franco por ali. Hoje, a Casa Civil exonerou o diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, que deu o aval para que o reverendo Hamilton Gomes de Paula e a entidade criada por ele, a Senar, negociassem com a Davat a compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca em nome do governo.